Vou passar a palavra aqui, para já começar os trabalhos, a gente já está um pouquinho adiantado, para o doutor David Ataíde, para discutir os desafios da previsibilidade fiscal e orçamentária, especialmente no que se refere ao pagamento e à negociação de precatórios e obrigações judiciais dentro de uma lógica de responsabilidade intergeracional. Doutor Davi. Bom, gente, boa tarde a todos. Queria, primeiro de tudo, cumprimentar a todos da mesa aqui, dizer que é uma honra para mim participar desse debate de tão alto nível, né? Agradecer demais o convite da AGU participar do evento. Enfim, acho que eu vou trazer um problema que eu tenho 20 anos de Tesouro Nacional, 20 anos de Fazenda, e posso dizer que até 10 anos atrás a gente não escutava esse problema das perdas fiscais provenientes da decisão judicial. Isso não era um problema, não era uma questão que se discutia quando a gente fazia planejamento fiscal, projeção de despesa, projeção de receita, mas de alguns 5, 6 anos para cá, isso virou um tema meio que central na discussão do debate fiscal do país. Eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são de conhecimento bastante disseminado atualmente, graças a esse esforço de tentar comunicar e trazer transparência para essa discussão. Aqui eu trago, por exemplo, o primeiro gráfico aqui à esquerda de vocês, o quanto que a gente tem gastado com despesas provenientes de centros judiciais nos últimos anos, tanto requisitórios de pequeno valor como precatórios, também aquelas centros judiciais estatais. A gente pode ver que, em termos de PIB, em 2016, a gente gastava 0,5% do PIB, e em 2025 a gente vai estar pagando esse ano 0,9% do PIB, quer dizer, está quase que dobrando essa despesa em termos de PIB. Em termos nominais, ajustados pela inflação, esse gráfico da direita mostra, por exemplo, que a gente pagava de RPV em torno de 15,9 bilhões em 2016, a gente vai gastar esse ano em torno de 42, quase triplicando essa despesa em 10 anos, né? Precatório, por exemplo, a gente gastava 47,3, em 2016 vai pagar 69,4 esse ano, também dobrando aí a despesa com precatório, sendo que, então, toda a despesa orçamentária hoje com questões judiciais, pelo menos nessa rubrica, né, de RPV e precatório, está na casa de 114,3 bilhões de reais. E aqui eu trago até uma pequena, acho que é aqui, por onde que eu tenho que apontar? Aqui. Faço até uma pequena provocação aqui, tentando mostrar um comparativo das principais políticas públicas custeadas com o orçamento do governo federal, com o orçamento da União. E a gente mostra, bom, Previdência, obviamente tirando as sentenças judiciais da Previdência, é o primeiro, pessoal é o segundo, Bolsa Família, mas a gente já pode ver que a sentença judicial já é a quinta maior despesa se o agrupasse com uma política pública específica. Ela já supera o orçamento do abono e seguro-desemprego somados, já supera o orçamento da complementação ao Fundeb, que a União faz para os estados. Então, já é uma despesa semelhante em termos de volume financeiro ao BPC, que é uma política já tradicional de apoio aos idosos e às pessoas deficientes, né? Então, em termos de magnitude, a gente vê que é uma despesa que já ocupa bastante espaço no orçamento federal. E aí, eu acho que o pior de tudo é saber que não é só nessa despesa, nessa rubrica específica orçamentária, que o dinheiro está indo para esse tipo de obrigação, digamos assim, né? A gente sabe que tem outras, que a perda judicial ela se manifesta de outras formas em termos de impacto fiscal. Por exemplo, a gente tem visto que a concessão judicial de benefícios do INSS, aí inclui previdência, auxílios temporários de doença, auxílio permanente, BPC, o percentual de concessão por via judicial aumentou de forma significativa desde antes da pandemia e não retornou ao padrão para a pandemia. Hoje, mais ou menos 15% das concessões desses benefícios são de natureza judicial, de origem judicial, e eles não estão elencados como despesa de sentença judicial, eles acabam entrando na despesa ordinária administrativa do INSS. Então, é mais uma despesa que afeta o orçamento público e não está na rubrica específica de sentença judicial que a gente paga atualmente. Eita, acho que saiu aqui. Problema de
de conexão. Acho que tem um atraso, né? Tem que ser mais... Pronto, e aí a outra parte das perdas judiciais tem a ver com a parte da tributação, né? A gente tem percebido, essa série que a gente está mostrando aqui mostra um pouco da utilização de créditos tributários decorrentes de ações judiciais. É claro que essa curva tem muito o efeito da tese do século, que teve uma decisão retroativa que permitiu que as empresas pudessem, inclusive, acumular créditos por terem pago, em tese, tributos a mais do que deveriam ter pago, segundo a Justiça. Isso fez essas empresas acumularem créditos bastante relevantes ao longo do tempo. Se espera que, com o fim dos efeitos da tese do século, essa utilização se reduza, mas é importante deixar bem claro que isso aqui são por decisões que afetam perdas ou pagamento de tributo a maior no passado, né? O efeito presente e futuro da perda de receita, porque o tributo foi considerado menor do que deveria, acaba impactando de forma definitiva as contas da União, dessa vez pelo lado da arrecadação. Então, olhando para frente, assim, a gente está vendo essa questão cada vez mais consumir receitas públicas, cada vez mais consumir despesas públicas, e a gente ainda não tem grandes respostas para lidar com esse problema, né? A gente sabe, por exemplo, que o Supremo permitiu que a gente executasse parte das despesas com precatório fora das regras fiscais, mas esse benefício que o Supremo autorizou, ele só vale até 2026. A partir de 27, mantidas as regras vigentes, a gente vai ter que incorporar toda a despesa de precatório dentro da limite da despesa, que hoje a gente pratica. Isso vai reduzir fortemente o orçamento discricionário da União, se nada for feito. E assim mesmo que a gente acabe alterando a regra da despesa, alterando a regra fiscal para poder comportar essa despesa adicional de sentenças judiciais, isso acaba trazendo problemas para a sustentabilidade da dívida, porque eu vou ter que gastar mais ou arrecadar mais para poder manter as metas fiscais que eu tenho, e se eu não conseguir manter, minha dívida pública vai continuar crescendo e com efeitos bastante negativos para a economia como um todo, para a geração de renda, para a inflação. Então, é importante que a gente consiga, ainda que mexendo na regra fiscal, algum mecanismo que consiga, de fato, reduzir o que eu gasto atualmente com essas sentenças judiciais, com as perdas de receita que eu tenho nos processos judiciais. Também tem uma grande dificuldade para prever o que vai acontecer, porque, por exemplo, a gente aprovou um arcabouço fiscal em 2023 que previa, por exemplo, que a despesa a cada ano do governo só pode crescer até 2,5% em termos reais de um ano para outro. Mas como é que eu posso ter uma regra que tem esse tipo de comportamento se eu tenho uma despesa que, além de muito relevante em termos de magnitude, ela pode crescer de um ano para outro 10%, 15%, como foi, por exemplo, em 2021, quando se teve aquela expedição de precatório que não se imaginava para ser paga em 2022. Então, é o tipo da despesa que, para além da questão de ser cada vez maior, ela é imprevisível e traz dificuldade para a gente poder ter um planejamento em termos de meta fiscal, de limite de despesa, dado seu caráter até meio imprevisível de um ano para outro, seu comportamento. E aí, como eu já antecipei, a gente está numa situação, a despeito do esforço que vem sendo feito de tentar reequilibrar as contas fiscais, a gente ainda continua apresentando déficits a cada ano, a dívida pública continua crescendo. A gente sabe que a gente tem, ao longo do tempo, que controlar esse processo por conta dos efeitos econômicos negativos que isso pode trazer. Então, assim, e a gente tem outras demandas fiscais igualmente relevantes que a gente precisa eventualmente apoiar do ponto de vista do setor público. A questão da crise climática, eventualmente mais pessoas e mais empresas vão sofrer por conta das desastres naturais cada vez mais frequentes, como foi ano passado com o Rio Grande do Sul. O governo federal vai ter que ajudar, como sempre ajuda nesse tipo de situação de calamidade. A gente, eventualmente, tem um processo contratado de descarbonização da economia para tentar controlar as emissões de gás carbônico. Isso provavelmente vai ter algum tipo de apoio público para ajudar as empresas a fazer essa transição. A gente está num processo de envelhecimento populacional natural, isso inevitável, que vai levar a mais despesas com saúde, mais despesas com previdência social. A gente tem que estar pronto para encarar esse desafio também.
Então, a gente precisa ser cada vez mais eficiente com os gastos públicos para que a gente possa ter condição de, ao mesmo tempo, atender às necessidades de cada momento da população, mas também ter um equilíbrio fiscal que garanta a estabilidade econômica ao longo do tempo, né? Então, esse tipo de despesa que cresce de forma significativa acaba sendo um problema para a gente poder enfrentar de forma planejada os desafios fiscais do futuro. E aí, só queria destacar uma iniciativa bastante interessante que essa administração trouxe, que foi a criação do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Eu e o Siddhartha participamos do comitê técnico, né, que discute mais a fundo essas questões que a gente acha que precisa melhorar. E acho que é uma grande oportunidade de a gente conhecer mais, colocar ali na mesma mesa redonda, digamos assim, tanto a equipe econômica do governo como a equipe de defesa judicial, a AGU, PGFN, para entender melhor as dores de cada parte nesse processo, aumentar o conhecimento que a gente tem sobre políticas públicas que mais geram perdas fiscais atualmente. A gente não consegue ter uma clareza muito grande de que tipo de política pública hoje, de fato, está causando tanto RPV, tanto precatório. A gente não consegue ainda ter essa capacidade de linkar, né, de fazer o elo exatamente do que está sendo despendido com o que, de fato, causou essa perda. Como eu falei, a gente tem uma dificuldade muito grande de prever o que vai ser o impacto disso ao longo dos anos. Então, talvez conhecer melhor o que tem por aí pela frente para a gente poder prever, colocar nos nossos modelos de projeção essa despesa e essa receita que a gente provavelmente vai perder. E aí estudar soluções estruturantes para esse problema, né? O que, aliás, está acontecendo, porque essa perda aumentou tanto nos últimos 10 anos, por exemplo. Será que a gente está desenhando mal nossas políticas públicas, dando espaço para discussão judicial que leva a essas perdas tão grandes? Será que o próprio judiciário está indo um pouco além do que deveria e sendo um pouco mais ativo e enlarguecendo o escopo das políticas, colocando mais pessoas do que foram projetadas para aquele objeto da política pública? Ou será que há uma certa litigância abusiva por parte de alguns escritórios, de algumas pessoas que querem, de algum jeito, encontrar brechas aí para tirar mais recursos da União, né? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente tenta responder nesse conselho. E é isso, eu queria trazer um pouco mais do problema, dizer que o problema é cada vez mais sério, que a gente está nesse esforço concentrado junto com a AGU, PGFN, para tentar encontrar caminhos que possam reduzir essa perda e garantir que a gente consiga ter um planejamento fiscal estável e sustentável ao longo do tempo. Gente, muito obrigado. Doutor Davi Ataíde, muito obrigado. Essa questão do risco fiscal judicial realmente é a pauta do dia. Não é normal que a gente gaste quase 1% do PIB em cumprimento de decisão judicial. E a gente tem feito um esforço também aqui na Procuradoria-Geral Federal, na Advocacia-Geral da União, de trazer o judiciário para essa discussão. Eu tenho sido convidada para participar da abertura do ano judicial e discussão das metas junto do CNJ, do CJF, e eu tenho tido uma fala bem antipática no sentido de responsabilização de suas decisões. Infelizmente, o Brasil ele é um país pobre, sob alguma perspectiva. A gente tem um número imenso de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ontem eu me emocionei a saber que a gente saiu do mapa da fome, mas, ao mesmo tempo, é doloroso lembrar que, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela imagem das pessoas na fila do osso. Então, assim, não dá para se querer atuar individualmente fazendo uma caridade, né? A gente está voltando para aquela situação onde quem detinha os recursos ele conseguia dar algumas migalhas para pessoas em situação de vulnerabilidade sem conseguir resolver o problema de forma sistêmica. E esse diálogo com o judiciário, essa sensibilização já tem trazido frutos. A gente conseguiu criar um grupo de trabalho que saiu uma resolução agora no mês passado para tratar do BPC, que é um dos 4 maiores gastos na parte administrativa, e na judicial tem sido responsável em grande parte por esse crescimento. E a gente estabeleceu, em parceria com o CNJ, um laudo unificado. Eu brincava que eu falava assim, é como se fosse 2 campeonatos de futebol. É futebol, mas um é o Brasileirão, outro é a Copa do Brasil. São regras distintas. Então, uma porta é mais larga que a outra. A porta da administração ela é mais curta, você tem que pedir para a administração por causa do prévio requerimento, mas os critérios utilizados para a administração eles são mais rígidos do que o do judiciário. Isso leva a uma avalanche e a um mercado
de uma busca legítima por um direito que ele é mais amplo, se no âmbito do Poder Judiciário isso não tem a menor razoabilidade. Porque você obriga um cidadão comum a ir para o judiciário para poder fazer valer o seu direito. Então, a gente conseguiu sentar pessoas do MDS, da Advocacia Geral da União, da Casa Civil, do Judiciário, e chegamos, em tempo recorde, a um consenso. Foi feita essa recomendação há menos de um mês, deve começar a vigorar nos próximos dias, de laudo único para fins de caracterização das hipóteses que ensejam a concessão do BPC. Então, essa é uma boa notícia.